Olha, não mexa com o povo da Calunga. Olha, não mexa com o povo da Calunga. A copa pode ser rasa, mas a terra é profunda. A copa pode ser rasa, mas a terra é profunda. Maroie, olha, não mexa com o povo da Calunga. Olha, não mexa com o povo da Calunga. A copa pode ser rasa, mas a terra é profunda. A copa pode ser rasa, mas a terra é profunda. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e a minha esposa, Aninha de Oxum, vamos iniciar a nossa trajetória de estudos com todos vocês, com os filhos da casa e vocês que estão ouvindo esse podcast, com um assunto muito pertinente. Hoje nós vamos falar de Exu, Deus ou Diabo? Lembrando que tudo que nós dissermos aqui, tudo que nós discutirmos aqui, é a nossa opinião. É fruto de nossos estudos. É a forma que a Casa de Oração Pai Oxalá vê. E caso o seu dirigente, o seu Pai no Santo, tenha ideias diferentes das nossas, ele está correto. E nós estamos enganados. Então vamos lá. Vamos ao nosso encontro e vamos aí descobrir, né? Exu, quem é, Deus ou Diabo? Lembrando que hoje nós estamos falando do Orixá Exu. Hoje a nossa conversa não é sobre o guia Exu, aquele que está dentro do nosso terreiro. Hoje nós vamos falar do Orixá. Essa pergunta sobre Deus ou Diabo é uma pergunta muito recorrente. Ela ocorre todos os momentos, em todos os lugares. Nós vamos encontrar no nosso serviço, na rua, as pessoas quando falam em Exu, logo imaginam, mas quem é Exu? Deus ou Diabo? Afinal de contas, o Senhor Exu, ele é o Deus ou ele é o Diabo que todo mundo pinta? Vamos conhecer um pouco do histórico do Exu Orixá. Os primeiros europeus que tiveram contato lá na África com o culto dos orixás conheceram uma divindade, um orixá. Um orixá um tanto diferente dos outros orixás. Conheceram o orixá Exu. E foi lá que a cultura iorubá, que Exu, orixá, era venerado pelos fons e pelos vuduns, mas era conhecido como Legbá ou Elegbara. Com o tempo, foi criando-se nomes, dividindo, subtraindo, e hoje chegamos ao nome de Exu. Mas Exu? Por que esse nome Exu? Por que não ficou só Bará, que era mais comum, era mais fácil? De Legbá, Elegbá, Elegbara. Por que não ficou só Bará e quando chegou aqui passou a se chamar Exu? Porque a palavra Exu está dentro da palavra sexualidade. Sexo. A palavra sexo, no meio ela tem Exu. E Exu está muito ligado a esta sexualidade. Legbá ou Elegbá ou Elegbara é uma divindade com dupla identidade. Era relacionado aos deuses fálicos
greco-romano, o Príapo. Então, ele era ligado a um deus greco-romano. E ao mesmo tempo ele era ligado ao diabo dos judeus e cristãos. Mas por que ele era ligado ao deus greco-romano Príapo? Porque Príapo era um deus que tinha o seu órgão genital estereotipado, assim como Elegbá. Orixá, Exu, contraria todas as regras. As mais gerais, as regras, as condutas que não eram aceitas pela sociedade, ali estava Exu. Exu, ele contrariava as regras que eram impostas. As regras que não eram aceitas, as regras que não eram concebidas pelo cristão, pelos judeus, as regras que não podiam ser aceitadas, não podiam ser concebidas, as regras que jamais poderiam ser quebradas, as regras que eram impostas por uma sociedade cheia de normas, de leis, regras altamente preconceituosas contra gênero e raça. Ali estava Exu para quebrar todas elas. Pierre Verger diz que Exu tem um caráter suscetível, um caráter violento, astucioso, um caráter grosseiro, muitas vezes até vaidoso, indecente, de modo que os primeiros missionários ficavam espantados com tal conjunto. Assimilaram Exu ao diabo e fizeram dele o símbolo de tudo que é maldade, tudo que é perversidade, adjeção e ódio, oposição à bondade e à pureza, algo totalmente contra a elevação e o amor de Deus. Na cultura cristã, descrevem Exu, ressaltando sempre o aspecto que mostram como entidade sexualizada e demoníaca. Para provar isso, em 1789, houve um relato que a 1/4 de léguas do forte de Dalménios, onde eles haviam um deus Príapo, feito grosseiramente de terra, com os seus principais atributos, o falo, que era enorme, exagerado em relação à proporção do resto do corpo. Já em 1847, temos o testemunho de John Duncan, que escreveu: as partes baixas, a genitália da estátua, são tão grandes, tão desproporcionais e expostas de maneira nojenta. Já 10 anos mais para frente, em 1857, a descrição do pastor Thomas Bowen enfatiza que Elegbara é o poderoso nome devido ao grande poder sobre as pessoas, e que na língua iorubá representava o diabo, o demônio, o Exu. 30 anos mais tarde, o Abade, que é um monge superior, o Abade Pierre Bosch, foi bastante explícito em dizer aos negros que reconheciam Satã, e nele tinha o poder da possessão. Satã dominava os negros. Elegbara, então, como aquele que toma posse
de todos nós. Em 1884, foi publicado na França o livro Fétichisme, de autoria do padre Baldin, um padre católico, da Sociedade das Missões Africanas de Lyon. Foi esse o primeiro livro que passou a tratar sistematicamente da região de Iorubá e toda a sua religiosidade. O relato do padre Baldin é rico em pormenores quando sua interação de papel de Exu no sistema religioso do povo Iorubá. E a partir das observações foram concebidas perspectivas cristãs durante todo o século XIX. Revelam as imagens que até hoje povoam o imaginário popular, inclusive dos brasileiros. Muitas vezes até do próprio povo de santo, que cultua isso, pelo menos na sua casa grande. Não só os cristãos da Igreja Católica, mas sim os neoprotestantistas, como o povo de santo, muitas vezes carrega Exu, orixá, como um espírito desprezível, como um espírito do mal. Assim é o relato de Exu pelo padre Baldin. Olha o que ele diz: o chefe de todos os gênios maléficos, o pior deles e é o mais temido, é conhecido como Exu, palavra que significa o rejeitado. Também é chamado de Elegbá ou Elegbara, o forte, ou ainda o Ogongó, o Ogó. E esse Ogó é um bastão utilizado por Exu para se transportar e tem a forma de um pênis. Este Ogó é o gênio do bastão nodoso. E ele vai além ainda quando ele diz que, para se prevenir de sua maldade, os negros colocam em suas casas o ídolo de Alorosé, que é um gênio protetor dos lares, a fim de se pôr a salvo das crueldades de Elegbá. Em contrapartida, quando um negro queria se vingar de um inimigo, ele fazia uma oferenda a Elegbá. Presenteava com uma forte ração e aguardente, ou vinho de palma. É este gênio maldoso que por si mesmo, ou por meio de seus companheiros, os espíritos que o acompanhavam, empurrava o homem para o mal e, sobretudo, exercia a excitação para as paixões vergonhosas. Muitas vezes, negros que, punidos por roubo ou por outras faltas, se desculpavam dizendo que foi culpa de Exu, ele que me mandou. Tudo isso foi Exu. Ele me impeliu a fazer isso. A imagem hedionda deste gênio malfazejo é colocado na frente de todas as casas, em todas as praças, em todos os caminhos. Exu é representado sentado com as mãos sobre o joelho. Ali está Elegbara, em completa nudez,
sobre uma cobertura de folhas de palmeira, tem uma forma humana com uma cabeça enorme. Penas de ave representam o seu cabelo. 2 búzios representam os seus olhos e outros os seus dentes, que lhe dá uma aparência horrível. Podemos conferir isso na página 143 do nosso livro. Está lá, uma fotografia de Elegbara. Nas grandes circunstâncias, ele é inundado, todo lamecado por azeite de dendê e sangue de galinha. Fica ainda uma aparência mais pavorosa e nojenta. Para Elegbá, o símbolo do Príapo africano, coloca-se cabos de enxadas usadas e grossas, porretes nodosos, sendo assim tomados de abutre que ali ficam. Os abutres que ali permanecem vêm comer as galinhas e se aproveitar daquele sangue, daquele perfeito banquete a eles que é tão delicioso. Para completar ainda, cães abandonados que por ali vivem também vêm participar deste banquete e torna o ar completamente infectado e insalubre. O tempo em Oro, perto de Bagdagri, que é uma cidadezinha costeira ali no local dos lagos da Nigéria, no meio de um famoso bosque encantado, perto de Laguna, se realiza as feiras. E no chão é arremessado búzios em oferenda a Elegbá, para que ele possa deixar todos em paz. E uma vez por ano, os feiticeiros de Elegbá juntam os búzios para comprar um escravo que será sacrificado a ele. Compram também aguardente para animar as festas, as danças, e o resto, o que sobra, fica para os feiticeiros. O texto, então, do Santo Padre termina assim, sem entrar em pormenores que certamente eram proibidos à formação pública dos missionários. Príapo, o deus fálico greco-romano, guardião dos jardins e pomares que no sul da Itália imperial veio a ser identificado como deus do lar, o lar dos romanos, guardião das casas e também das praças, das ruas e das encruzilhadas, protetor da família, patrono da sexualidade. Não há nenhuma referência textual sobre o caráter diabólico atribuído pelo missionário. Então, Príapo, tendo todas as características de Elegbá, era um deus. Elegbá, tendo todas as características de Príapo, também chamado de Príapo, foi endemoniado. Por que será? Porque um era europeu e o outro era africano. Segundo o padre Balduin, as gravuras que ilustram esta discriminação aparecem um homem sacrificando uma ave a Exu, representado por uma estatueta protegida por uma casinhola, situado junto à porta da entrada da casa. Será que tem alguma ligação com aquilo que nós chamamos de tronqueira, aonde era feito a oferenda a Exu? Exu,
O malvado espírito ou o demônio, em sua dualidade, carrega duas qualidades. Isso, segundo o texto católico de 1884. Este binômio pecaminoso é imputado a Exu. E aqui, e em todo o Ocidente, se remete a sexo e pecado, luxúria e danação, fornicação e maldade. E assim, nunca mais Exu se livraria da imputação. Se torna então o orixá mais incompreendido, o mais caluniado do panteão afro-brasileiro. Vamos entender então tanto o cuidado com a casa de Exu, a limpeza, a arrumação e a oferenda a este orixá. Para os antigos Yorubá, o Aie, que é o mundo físico, juntamente com Orum, que é o mundo astral, esses dois mundos, entre eles, existe um laço de obrigações. Esse laço que os ligam, que ligam esses dois mundos, aonde os homens alimentam constantemente os orixás, dividindo com ele aquilo que ele tem de melhor, a sua comida e a sua bebida. Os homens dividem com os orixás, os Aiês e os Oruns, que são a terra e o céu. Esta divisão acontece não só nas comidas e bebidas, mas também aquilo que vestem. Adornam os seus Exus, cuidam das suas diversões. Os orixás fazem parte da família. São os remotos fundadores das linguagens. Em troca dessas oferendas, os orixás protegem e ajudam, dão identidade aos seres. São descendentes dos humanos. Os mortos merecem muito mais cuidados ainda. Suas lembranças mantêm viva no presente da coletividade até que um dia possam renascer como novos membros da mesma família. Se nós pararmos para entender, os orientais também fazem isso. Alimentam os seus mortos e nem por isso são Exus. É essa a simples razão do sacrifício alimentar. Alimentar a família toda, inclusive os mais ilustres, os mais distantes ancestrais. Alimentam pais e mães, que estão na origem de tudo. Alimentam os deuses de uma reafirmação permanente de que nada se acaba. Que os laços comunitários estão sempre amarrados entre o homem de Deus, o homem e o espaço, o homem e a sua fé, o homem e os orixás. As oferendas dos homens aos orixás devem ser transportadas até o mundo dos deuses. Mas como assim? Quem vai fazer isso? Exu. Sim, Exu tem este encargo de transportar. Exu propicia a comunicação entre eles. Exu é o mensageiro dos orixás. Exu é o portador das orientações e das ordens que os orixás nos passam. Exu
porta-voz dos deuses e entre os deuses. Exu faz a ponte entre este mundo e o mundo dos orixás. Está presente nas consultas e nos oráculos. Exu, nada se faz sem ele. Sua presença está consignada até mesmo no primeiro ato da criação. Sem Exu, nada é possível. Como mensageiro dos deuses, Exu sabe tudo. Não há segredo para ele. Tudo ele ouve, tudo ele vê, tudo ele transmite. Exu conhece todas as receitas, de todas as fórmulas, de todas as magias. E seu caráter é de transformar. Exu é aquele que tem o poder de quebrar a tradição. Exu é considerado perigoso, temido, pois representa o princípio da continuidade, a garantia pela sexualidade da reprodução humana. Para um iorubá, nada é mais importante do que ter muitos filhos, uma e numerosa prole. E para garantir esta prole é preciso ter muitas esposas. É preciso ter uma vida sexual regular e profícua. É preciso gerar muitos filhos. Nessa cultura antiga do sexo, tem um sentido social. Não é o sexo por sexo, o sexo por prazer. É com uma conotação totalmente social. Nessa cultura, garante-se a sobrevivência coletiva e perpétua da linguagem. Perpetua os clãs, as cidades, as vidas. Exu é o patrono daquele que gera filhos e garante a comunidade do povo e a eternidade do homem. O mesmo processo de cristianização de Oxalá e outros orixás, este mesmo processo acabou empurrando para o domínio do inferno católico o Exu, em forma do diabo, do cão, de Satanás. Ao se ajustar à religião dos orixás, ao modo da religião cristã, faltava preencher um lado, o satânico do esquema. Tudo tem que ter dois lados: Deus, diabo, mal e bem, salvação e perdição, céu e inferno. E quem melhor que Exu para o papel de demônio? Raimundo Nina Rodrigues, professor da Faculdade de Medicina da Bahia, escreveu em 1900 o seguinte: Exubará, ou Elebará, é um santo ou um orixá que os afro-baianos têm grande tendência a confundir com diabo. Tendo ouvido negros africanos se servir de Exu para mandar perseguir uma pessoa, e não era raro ouvir gritar assim: ei, fulano, olha Exu, olha aí a tentação do demônio. E isso é apenas o produto da influência do ensino católico, transfigurando no diabo o nosso Exu. Qual de nós, umbandistas, não ouviu esta expressão? Quem me protege não dorme. Cuidado comigo, Exu te pega.
tivemos que passar por algumas mudanças para nos adequarmos assim no meio em que as conotações de origem sexual eram fortemente reprimidas. O lado príapo de Exu foi muito desestimulado. Foi de certa forma até esquecido nas imagens desse esplendor fálico do explícito Eleguibá. Já passaram a ser disfarçados esse símbolo sexual e foram transformados em diabo. Perderam aquele falo, mas o diabo cristão ganhou chifre, ganhou rabo mesmo, até pé de bode, próprio de demônios antigos e medievais do catolicismo do século XIX. Dentro da influência do espiritismo kardecista, observam-se também algumas orientações. Dentro dos preceitos, Exu sempre recebe a oferenda de forma a ser pagamento. E dizem que Exu deve ganhar para levar as ofertas aos outros deuses. Grande parte dos devotos pensam e agem como os próprios. Que Exu devesse assim ser evitado e afastado. O culto ao Exu transformou-se em culto de evitação. Observado hoje por grande parte aqui no Brasil e na maioria dos terreiros de Candomblé e Umbanda, não só aqui do Brasil, mas também na África e em Cuba, faz-se a oferenda não para que Exu cumpra sua missão de levar aos orixás o pedido humano e trazer de volta a resposta, mas simplesmente para que ele não impeça por suas artimanhas, suas brincadeiras, a realização de todo o culto. Exu é pago para não atrapalhar. Transformou-se num empecilho, num estorvo, num embaraço. É tido como aquele que se vende por um mísero prato de farofa e um copo de aguardente. Em certos terreiros de religiões de orixá, há poucas imagens de Exu calcadas em um papel de orixá, calcadas em mensageiro de deuses. O mesmo não ocorre para as imagens de Exu cultivado por religiões, aquelas que descrevem como entidade essencialmente do mal. Aquelas que dizem que Exu é mal têm uma infinidade de imagens. Imagens de Exu como demônio. A imagem de Exu consolida por estas religiões, especialmente religiões evangélicas que usam fartamente as rádios, as televisões como meio de propaganda religiosa. Entraves para as mais diferentes campos religiosos e aprofundamento da cultura brasileira e que a ela se faz. Faz do Exu o diabo brasileiro por excelência. Estas igrejas trazem a imagem do Exu, o diabo. E ali é fartamente explorado pelas religiões que disputam seguidores com a Umbanda e com o Candomblé. Especialmente as igrejas neopentecostais, como mostra Ricardo Miranda,
tenta caracterizar por um certo exagero a presença da ação do diabo em todos os lugares, em qualquer coisa, até mesmo invocar manifestações do demônio nos cultos para humilhá-lo, para exorcizá-lo. O demônio aos quais os evangélicos atribuem todos os males que afligem as pessoas, que identificam-se como sendo especialmente entidades da Umbanda, deuses do Candomblé e espíritos do kardecismo. Culpando os Exus e Pombagiras e os colocando em um lugar de destaque no palco em que pastores exorcitam, fazem o exorcismo e fazem desfilar o diabo em suas múltiplas versões e ritos de exorcismos. Na Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, são mostrados corpos possuídos de novos conversos da Umbanda e do Candomblé. Todos os males, inclusive até o desemprego, e sempre, na maioria, estão na miséria, estão em crise familiar, entre outros males, entre outras manifestações das pessoas, sobre tudo, dos pobres que têm a origem do diabo. Sim, o desemprego, a miséria, a crise familiar é culpa de quem? Do diabo. O desemprego, por exemplo, pela visão da Igreja Universal do Reino de Deus, é resultante da possessão de algumas entidades como Exu Tranca-Ruas ou Exu Sete Encruzilhadas. Neste caso, o que é que os pastores têm que fazer? Exorcismos. Devem expulsar o Exu que provoca o desemprego, logicamente, mediante uma pequena contribuição. 10% do que ganham, de seus bens materiais, de seu carro, de sua casa, daquilo que lhe ainda resta. Os evangélicos se valem ritualmente do transe de incorporação para trazer às cenas as entidades que eles identificam como demoníacas. No interior do segmento afro-brasileiro, nos dias de hoje, até há um movimento em que traz de novo o encaminhamento a Exu, uma espécie de retorno ao seu status, ao seu papel africano. Tradicionalmente, os terreiros têm lutado por abandonar o tal do sincretismo católico. Exu é enfaticamente tratado como um orixá igual aos demais. Busca-se apagar as conotações de diabo, de escravo e de inimigo. No Candomblé, cada membro do culto, olha que absurdo, deve ser iniciado para um orixá específico. Os que eram identificados nos oráculos, nos búzios, como filho do orixá Exu, costumavam ser rejeitados. Eram sujeitos a ser reconhecidos como filho do diabo, e por isso acabavam sendo iniciados para outro orixá, especialmente Ogum Choroquê, uma entidade de Ogum com profunda ligação com os mensageiros, com profunda ligação com Exu. Até pouco tempo era raro
e era notório os filhos de Exu iniciados e eram iniciados a Exu. E assim vai perdendo a condição de diabo que a visão catolicista lhe trouxe e que faz tanto mal. Como os vimos anteriormente, a cristianização dos orixás, que transformou Oxalá em Jesus Cristo, Iemanjá em Nossa Senhora e tantos outros orixás em santos católicos, trouxe Exu como diabo. Exu tem uma grande chance de voltar a ser o maravilhoso orixá mensageiro. O orixá mensageiro, que ele tem o poder de transformação, tem o poder do movimento. O orixá que vive nas estradas, que frequenta as encruzilhadas, que guarda a porta da minha, da sua, das nossas casas. Exu, dono das passagens, é ele que abre e fecha os caminhos. Mas como fecha os caminhos? Ele abre ao você passar. E ao ver que estão havendo uma interferência de espíritos malfazejos, o que ele faz? O caminho que está atrás de você ele fecha. É este o fechar de caminho. É o fechar da proteção. Exu ajuda a resolver os problemas da vida fora de casa. Ele encontra os caminhos para que possamos progredir. Exu protege contra os perigos. Exu protege contra os inimigos. Está sempre presente nas trevas. Isto mesmo, nas trevas. Sim, nas suas trevas. Nas trevas de cada um de nós. É ele que tem a outorga de entrar em nossas trevas e retirar de cada um de nós a maldade que nos compõe, a vingança que nos assola, o desejo desta vingança, desta perversidade. Dentro do sincretismo católico, Exu está ligado a Santo Antônio ou ao diabo. Eleguebara é o senhor do poder mágico. E este domínio está acreditado ao dinamismo e ao pulsar das energias que conectam e passam a existir como um todo, nos rodeando. E nos domínios de Elegbá, que se assentam os princípios, as potências de todo e qualquer movimento da ação criativa. Por que Orixá, Exu, Elegbá, Bará carregam um pênis? Exu participa da criação do mundo e a criação de si próprio. Portanto, a forma fálica do Ogó também simboliza o poder de criação, capaz de perpetuar a vida, perpetuar a espécie. O falo representa o desejo vital, o ímpeto. Nos terreiros de Umbanda, muito se vê um símbolo de Exu, um tridente, ligado diretamente à entidade Exu. E aqui
Não estamos falando do orixá, mas da entidade, dos enviados do orixá Exu. Muitos associam o tridente de Exu a algo ruim. Mas isso é uma verdadeira ignorância. E esta ignorância é o ato de não saber, de ignorar mesmo. Da mesma forma que foi um símbolo de força e poder. Na Grécia, tridente era o poder de Poseidon. Em Roma, era Netuno que tinha o tridente. Na Índia, Shiva. O tridente de Exu tem uma representação mágica e não diabólica. Tridente de Exu é um instrumento que traz a energia dos 4 elementos principais: água, ar, fogo e terra. E eles tornam-se interligados. Interligam tudo para que se promova o desenvolvimento humano, o nascimento, uma criação e sustentação. Qual de nós viveria sem a presença de qualquer um destes elementos? Dentro deste conjunto, temos um ternário, 3 pontas que apontam para cima, representam água, ar e fogo, que em sua conjunção com a terra, que é a parte que aponta para baixo, carrega a sabedoria, a luz da evolução espiritual. Exu, o mensageiro de todo o axé divino, obedece os princípios da lei kármica de livre escolha a serviço do sagrado, do inviolável direito supremo. Por isso, seu tridente em nada faz a alusão ao garfo utilizado pelo diabo, figura significativa da personificação do mal nas religiões de origem cristã. Por isso, mais uma vez, sempre devemos sim acreditar, entender, oferecer o nosso amor a Exu e conhecermos a palavra Laroye, que quer dizer salve o mensageiro. Por isso, nós dizemos Laroye Exu, salve o mensageiro Exu. Mojubá, olhe por mim. Exu, Mojubá, Exu, olhe por mim. Ele sempre estará nos vendo. Sentinela vigiar, não faça aos outros o que não quer receber, pois o mal se torna o dobro quando volta pra você. Olha, não mexa com tudo. Laroye Exu, Exu, Mojubá. E aí, lembramos que Exu, Mojubá, não Exu é Mojubá, Exu, Mojubá. Vamos ouvir agora as considerações finais pela nossa irmã Aninha de Oxum. Vamos lá? Atribuições. Vigia as passagens, abre e fecha os caminhos. Por isso, ajuda a resolver problemas da vida, fora de casa, e a encontrar caminhos para progredir, além de proteger contra perigos e inimigos. Esse é o nosso Exu. Além de tudo, devemos sempre prestar muita atenção
prestar muita atenção quando a gente tem um pré-conceito. Por quê? Quando eu desconheço algo, eu começo com os nossos pré-julgamentos, com os nossos pré-conceitos, e aí a gente acaba que já começa a dar nomes, a ter medo daquele objeto desconhecido. Então, quando a gente começa a conhecer aquilo que a gente desconhece, a gente passa a entender e não ter os preconceitos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está sempre seguindo os preconceitos de outras pessoas em cima daquilo que a gente desconhece. Conhecendo, a gente passa a entender aquele objeto de uma maneira diferente. É isso aí. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo encontro. E lembre, no próximo encontro vamos falar sobre os pontos energéticos dentro de um terreiro. Laroyexu, Exu, Mojubá. Olha, não mexa com o povo da Calunga.